Amém? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra. Hoje, às quinta-feiras, o Senhor tem uma graça conosco nas quinta-feiras, né? O Senhor tem sempre uma palavra assim, especial. Não que os outros dias não tenham, mas as quinta-feiras tem um carinho de Deus, um toque de Deus, dedo de Deus, abençoado na quinta-feira. Quem vem às quintas sabe do que eu estou falando, sempre tem uma palavra poderosa nas quinta-feiras, assim como no domingo, mas quinta-feira eu sempre saio com a sensação de: Senhor, obrigado por o Senhor ter honrado os participantes do culto de quinta-feira, porque eu sei que eles querem mais do Senhor, amém? Se você é um desses, diz amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos assim, vivendo um tempo abençoado em muitas coisas. No domingo, se tiver oportunidade, nós iremos orar, porque foi nos concedido as cadeirinhas das crianças, amém? Amém ou amém? Nós queremos orar e consagrar ao Senhor, mas hoje nós deixamos porque é de madeira e depois a gente organiza elas para orar e consagrá-las ao Senhor. Tendo em vista que já está orado, já está consagrado, mas é importantíssimo a igreja participar disso, amém? Mas nós podemos ser gratos ao Senhor hoje, amém? Como em todos os dias da nossa vida. Glória a Deus que os pequeninos agora vão poder desenhar nas mesinhas, escrever os seus desenhos lá, as suas histórias, né, as inúmeras histórias. Então, uma gracinha, gente. Depois você dá uma passadinha lá, dá um alô para a turminha, para você ver como que tá bom. Amém? Glória a Deus. Para quem não conhece muito, nós ansiávamos muito para que isso acontecesse, né? Então, chegar nesse momento a falar sobre isso é uma alegria muito grande, porque é um passo de vitória. Amém? As conquistas são constantes que o Senhor está concedendo através de várias vidas, usa irmãos, usa essa geração para ser um canal de bênção, amém? Creio que em nome de Jesus você será o próximo, amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te prospere cada dia mais. Olha que interessante, que eu quero ministrar uma palavra hoje, que ela é uma palavra que vem como muitas respostas sobre a nossa vida. Muitas pessoas, eu tenho caminhado bastante, perguntado, e às vezes sou indagado sobre esse tema. Às vezes as pessoas me perguntam, às vezes todas as vezes quando eu falo essa palavra, o pessoal fica meio que assim: meu Deus, eu não sei muito o que responder, eu não sei se eu estou certo, eu não sei se eu estou errado. Mas quando nós falamos de propósito, realmente as pessoas ficam assim: qual será o meu? É ou não é? Mesmo que ela esteja trilhando, ela sempre fala: qual será o meu? Não é diferente, gente. Com muitas pessoas que a gente conversa, a gente sempre ouve as pessoas falando: meu Deus, eu tenho que me encontrar, eu tenho que me achar. E existem algumas coisas que são canais de bênção para o propósito acontecer. Mas existem algumas coisas que são como um descentralizador. Ele tira as pessoas do centro do propósito, tira da condição de propósito. E hoje eu quero ministrar uma palavra que vai nessa direção, amém? Quem sabe o que é descomedimento? Descomedimento. Alguém sabe? Que palavra esquisita, né? É como se dissesse um despropósito. Fora do propósito. É como se tivesse sendo dirigido, ou de alguma forma conduzisse a vida, e que as coisas saíssem um pouco fora do propósito. Agora, nós sabemos que uma vida sem propósito, ela se torna uma vida sem graça, ela se torna uma vida insuportável. Eu digo que quando as pessoas perdem o propósito da vida, elas perderam praticamente a vida toda. Quando a pessoa não se encontra com um propósito, ela basicamente se encontra com um vazio muito grande. E existem inúmeras pessoas caminhando num vazio muito grande. Elas não sabem o que veio o mundo, o que veio fazer, qual a missão, qual é o plano de Deus. Elas não conhecem. E muitas vezes esse vazio ele se torna até imensurável. Muitas pessoas pensam em propósito e falam assim: meu Deus, mas que vazio grande, eu não sei nem o que eu vou fazer na minha vida. Tem gente que fala assim: eu não sei nem o que eu comi ontem, nem o que eu comi no almoço, e assim por diante. Porque as pessoas às vezes não se encontram com o seu propósito. Agora, fato é de que viver uma vida sem propósito é uma vida muito vazia. Você sabe que o despropósito é uma das armas mais poderosas de Satanás nesse tempo. Viver contra um propósito é uma das armas mais poderosas. Você pode entender
comigo rapidamente que a maioria das pessoas que estão, de alguma forma, evitando fazer, viver ou executar algo, estão exatamente não executando algo ou não vivendo algo porque estão fora do propósito ou não se sentem diante de um propósito. Então, isso é uma dúvida de muita gente, não é dúvida de poucas pessoas não, irmãos. A maioria das vezes que eu converso com as pessoas, elas se sentem assim um pouco fora de propósito. Não é incomum as pessoas se sentirem isso, porque existem definições muito complexas e que é preciso entender, amém? Então, olha que interessante que o inimigo ele tenta tirar as pessoas de uma posição de propósito. Porque sem propósito, preste muita atenção nisso, não faz falta nenhuma o inimigo te matar. Se você tiver sem propósito, você já está se matando. É verdade. Olha, uma pessoa que caminha com um propósito, em todo o tempo ela vai receber ataques para que ela desista do seu propósito. Ela resiste, ela caminha e ela se encontra com o seu propósito, segue no seu propósito, cumpre o seu propósito, e isso é maravilhoso, porque o coração dela está sempre preenchido. Mas aqueles que estão caminhando no propósito são, em diversas vezes, atingidos, atacados, para que o seu propósito seja interrompido. Mas há um outro grupo que nem começou a viver o seu propósito. Nem sabe por onde passa o seu propósito, não sabe onde começa nem onde termina. Está mais perdido do que tudo, né, nessa questão de propósito. E aí o que acontece? O inimigo ele tira essa visão de propósito das pessoas, produzindo um vazio imensurável. A pessoa em todo o tempo fica aborrecida, triste, a vida sem sabor, vida sem graça, vida que não tem nem um pingo de coragem, de animação, vida que não tem um pingo de felicidade, porque fica aquele buraco no coração e as pessoas não conseguem se encaixar muito bem. E o Senhor ministrava meu coração, porque muitas vezes as palavras vêm, aí eu fazer perguntas para o Senhor: Senhor, por que nessa geração há tantas pessoas que não conseguem ou não estão vivendo o seu propósito? Por que as pessoas estão tão assim, vivendo dificuldades do seu propósito? E o Senhor me deu um texto que eu quero compartilhar com você, Mateus 16, 21. Mateus 16, 21, que fala de uma palavra que é exatamente o objetivo de Satanás. É uma palavra que declara diretamente, é a mais clara possível, acerca do que Satanás tenta sobre a vida das pessoas. Mateus 16, 21. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, olha para o telão. Amém? Diz bem assim: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos. Diz assim: sofresse muitas injustiças. Jesus está dizendo para os seus discípulos: para só um pouquinho, olha para cá. Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, é necessário, não posso abrir mão, que eu vá para sofrer. É muito forte isso, né? É necessário que eu vá para sofrer. Ué, mas que tem isso, pastor? Quem é maluco de querer ir para um sofrimento? Já te explico. É necessário que eu sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos. Aí segue dizendo: dos chefes dos sacerdotes, dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus está falando: eu vou sofrer, é para mim ir, é necessário eu ir sofrer, é necessário eu ir morrer, ser morto, não morrer, ser morto, e é necessário também que eu ressuscite. Aí o verso 22 diz: Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo. Aleluia. Faltou um aleluia, né? Deus seja gracioso contigo. Não parecia ser algo bom que Pedro estava falando? Sim ou não? Está dizendo o quê? Deus seja gracioso contigo. Senhor,
De modo algum, isso jamais te acontecerá. Pedro falou para Jesus o quê? Isso jamais te acontecerá. Olha a palavra de Pedro, querido, no nome do Senhor. Deus, ele usou isso, cordialidade ele usou uma certa empatia, ele usou uma repreensão ao Senhor, porque o Senhor falou que ia sofrer, ser crucificado, ser morto e ressuscitar. Agora olha só no 23. E virando-se Jesus, essa parte aqui é uma parte muito forte. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro. Para trás de mim, Satanás. Queridos, uma palavra com um discípulo dessa natureza é uma pancada, irmão. Imagina se um eu da vida chego diante de um ensinador, daquele que me ensina, e falasse para mim: para trás de mim, Satanás. Eu ia olhar atrás assim para ver se tinha alguma coisa. O Senhor fala com Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Agora Pedro parece fazer algo inocente. Só que o Senhor falou assim, isso é reflexo. Nessa versão King James que eu li, a mesma que está no telão, a indicativa é que isso é reflexo da sua condição com a condição humana, Pedro. Isso não é a condição espiritual que está por trás de algo muito maior chamado propósito. É tão interessante que esse propósito que Pedro falou, ele falou contra o propósito de Jesus. E o propósito de Jesus era ir para a crucificação, era sofrer, aliás, ir para a crucificação, morrer e depois ressuscitar. Agora pensa comigo, irmão. Se você estivesse na condição de Pedro, talvez falaria a mesma coisa. O Senhor não vai não, que isso? O Senhor é tão gente boa, faz uns milagres legais, o Senhor nos orienta, o Senhor nos indica, o Senhor sempre fala conosco. Por que o Senhor vai, Senhor? Normalmente, ou basicamente em todas as etapas, nós também teríamos chance de ser repreendido. Tudo por quê? Diz assim, porque Pedro não estava sendo bonzinho. Pedro estava tentando, diz assim, Pedro estava tentando contra o principal de Jesus. Pedro tentou contra a principal questão de Jesus, que era o seu propósito. Pedro tentou contra o principal objetivo de Jesus, que era o seu propósito. Qual o propósito de Jesus na terra? Ele vinha salvar a humanidade. Para salvar a humanidade, ele tinha que o quê? Precisava ser crucificado, ressuscitar, morrer e ressuscitar, levar os nossos pecados, para que ele pudesse o quê? Cumprir o seu propósito na terra e logo, partiu o céu. Esse era o propósito. Agora, o Senhor Jesus alertou a Pedro que ele iria sofrer, que ele iria passar por um processo. Ele alertou os discípulos quanto a isso. Ele iria passar por um processo, ele iria passar por uma etapa. E essas etapas, queridos, é fundamental que nós venhamos a compreender isso que está acontecendo. Porque nós precisamos entender onde começa o propósito na vida de uma pessoa. Onde começou o propósito de Jesus? Foi na terra ou foi no céu? O propósito de Jesus começou na terra ou começou no céu? Começou no céu. Onde? Diz assim, com o Pai. Vamos lá, me ajuda a pregar hoje? O propósito começou na terra ou começou no céu? No céu. Começou com quem? Com o seu Pai. Ele diz que veio de quem? Do seu Pai. Então começou no céu, nos braços do Pai, no seio do Pai, na direção do Pai, no plano do Pai. Então você entende que todo propósito tem um começo. Eu estou explanando para você entender como você se depara com o seu propósito.
E quais são os fatores impedidores, muitas vezes. Então, propósito, diz assim comigo, propósito tem endereço de nascimento. Tem data de nascimento. E onde nasce o propósito? O propósito nasce no Pai. Propósito sempre nasce no Pai. Pastor, então quer dizer que os propósitos nascem no Pai? Sim. Todo propósito começa com o Pai. Propósito começa com paternidade. É tão interessante que o Pai, ele representa uma figura que determina o propósito dos filhos. Jesus veio, e ele veio porque o Pai o enviou. Então Jesus veio cumprir um propósito que o seu Pai tinha enviado. A maioria de nós estamos buscando propósito porque muitos de nós não tivemos paternidade suficiente para nos indicar caminho. Faz sentido para você ou não? Muitos de nós não tivemos sentido de indicação de caminho desde o berço. Então o pai, ele é a figura que representa ou que determina o propósito dos filhos. Abra comigo em Salmo 127:4. Para você ver a relação do propósito onde começa. É por isso que tem muitas pessoas meio perdidas quanto a propósito. E alguma dessas etapas pode ser que tenha pulado. Salmo 127, o verso 4. Diz assim: como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos da sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com eles junto às portas da cidade. O que está dizendo? Que os filhos, eles são direcionados como flecha. Então o propósito vem, o primeiro plano de propósito vem de paternidade. Vem do berço dos pais, os pais que indicam. Na verdade, você quando nasceu já sabia segurar um talher? Quem aqui sabia segurar um talher? Não? Então seus pais normalmente ensinou. Quem sabia de alguma forma a andar? Ninguém sabia. Ninguém nasceu sabendo, foi aprendendo. Agora normalmente se aprende por dois tipos. Não é? Pelo exemplo e pelo ensino. Se os filhos, querido, são representados pelos seus pais, eles já começam com uma vantagem muito grande na vida quanto a propósito. Porque eles já têm um começo. Diz assim, propósito tem um começo. Se eu perco a referência de pai, eu perco o começo do meu propósito. E quando se perde o começo de algo, se torna difícil de encontrar. Quem aqui já estudou bastante matemática? Quem aqui já perdeu uma aula de matemática e praticamente perdeu o conteúdo todo? Porque uma aula fez o trem descarrilhar no todo. Uma aula fez tudo descarrilhar. E muitos de nós, o propósito tem perdido início. Porque talvez você nasceu num lar disfuncional. O pai não funcionou muito bem. Não foi muito as coordenadas, não aplicou muitas direções. Não deu em você um primeiro impulso. Não ensinou corretamente. Não te ajudou na formação. Não te disse vai por aqui ou vai por ali. Mas muitas vezes sim. Não são todos. Aí chegam as pessoas e dizem assim: pastor, eu não sei para onde eu vou. Nem o que eu vou fazer da minha vida. E qual foi o apontamento dos seus pais? Toda pessoa com dificuldade de propósito tem dificuldade de apontamento, de direção dos pais. Papais, guardem muito bem isso. Os filhos precisam da primeira estilingada. Se for biblicamente, da primeira flechada. Porque propósito tem dia de começo. E ele tem dia de fim aqui na terra. Então o dia de começar vem através do Pai. Jesus estava cumprindo o propósito. Não cumprir o propósito, ele veio o quê? Dos céus, enviado por quem? Pelo seu Pai, para cumprir o propósito na terra. Mas antes de ser enviado, ele estava com o Pai. E ele dizia, eu e o Pai somos um. O que o Pai faz, eu também faço. Porque eu e o Pai
somos um, ou seja, o que ele sabe fazer, eu também sei, porque eu sou dele e ele é meu, eu estou nele e ele está em mim. É muito fácil fazer algo ou começar algo quando você já tem alguém que te pega pelas mãos e te faz caminhar. É ou não é assim? Ah, se eu tivesse tido um começo na jornada cristã. Teria sido muito mais fácil. Eu tive que encontrar o caminho através de outras pessoas que me abençoaram, evangelizaram de alguma forma. Mas eu não tive um começo na minha casa com meu pai, me apontando a flecha para um caminho no Senhor. Pelo contrário, meu pai era um homem muito honrado, eu respeito muito. Mas os caminhos que eu trilhava com meu pai quando era criança, provavelmente estaria bem distante da igreja. Porque meu pai bebia, eu cansei de andar na garupa de bicicleta com meu pai, ele fazendo assim com as cobrinhas, assim, vai lá e vem cá, vai lá e vem cá, vai lá e vem cá. Porque eu ia para os bares, meu pai me enchia as mãos de bala, assim, talvez tenha alguém que se identifica com isso, talvez não. Meu pai me enchia as minhas mãos de bala, assim, gente. Ele me dava tanta coisa ao ir para o bar com ele, e eu saía cheio de bala, sem saber onde colocava bala, a bala caía, pegava, montava na bicicleta. Já enfiei o pezinho no raio da bicicleta. Quem aqui tem essas sequelas, essas marcas? Entendeu? E eu passei por essas coisas, irmão. Eu passei por todas essas coisas. Agora, meu pai não apontou a flecha, ele não estava apontando a flecha em alguns quesitos, muito bem para a direção correta. Graças a Deus, o meu pai, com o tempo, ele abandonou a bebida, ele deixou ele fumava, né? Ele parou de fumar, ele parou de beber, ele ficou assim, eu convivi com meu pai depois mais uns 30 anos, assim, sem bebida alguma, mas ele bebeu bastante, e eu já passei por etapas assim. Agora, a flecha que meu pai apontava quanto à bebida era uma flecha ruim, porque nunca foi uma flecha para a igreja, para os caminhos do Senhor, nunca foi. Eu me lembro, eu sempre falo isso na igreja, é uma grande verdade, eu ia na igreja por 2 motivos, ou casamento ou velório, fora disso eu não ia na igreja. Então eu sou verdadeiramente um milagre, amém? Um milagre daquele que encontrou o propósito no meio do caminho. Eu não foi por apontamento. Mas aos pais que têm chance hoje, apontem o propósito aos seus filhos. Porque é uma bênção do Senhor. Eles se tornarão o quê? Potentes o suficiente para destruir os inimigos. É o que a palavra fala. É o que a palavra nos indica. Então um pai, ele marca através de 2 motivos. Diz assim, um pai marca através de 2 motivos. Diz assim, pela palavra e pelo exemplo. Pela palavra e pelo exemplo é a maneira que um pai marca um filho. Pela palavra que ele manda, ele envia, e pelo exemplo que é o quê? Replicando os seus passos. Por que Jesus estava muito claro com o seu propósito? Porque ele, o pai, era um só. Por que Jesus sabia tudo o que tinha que fazer e não refutou a sua missão? Porque ele saiu do Pai. O que quer dizer esse termo sair do Pai? O que quer dizer ele estar junto com o Pai? O que quer dizer ele ser um só com o Pai? Quer dizer que do jeito que pensa um, pensa o outro. Quer dizer que do jeito que caminha um, caminha o outro. Do jeito que faz um, faz o outro. E isso é o primeiro discipulado da vida de uma criança. É o primeiro discipulado da vida de qualquer pessoa. Imitar os caminhos do seu pai. Agora, e se as referências não foram boas? E se as referências foram difíceis? Olha, existem muitas famílias disfuncionais. E nem por isso é uma questão de perda de propósito. Eu estou te dizendo, a primeira causa de perda de propósito, ou falta de identificação de propósito, foi falta de paternidade. Amém? Diz assim, falta de paternidade gera perda de propósito desde cedo. Porque não tem um rumo inicial. Não tem um rumo, não tem uma direção inicial. Jó, capítulo 1, verso 5, fala da ação do pai, para vocês entenderem como um pai funciona na vida de um filho. Diz bem assim, Jó, capítulo 1, verso 5. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isso é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um dos filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e
procedia. Diz assim, Jó vivia e procedia, ou seja, era a maneira que ele fazia, a maneira que ele vivia. Era um hábito de vida dele, sempre consagrar os filhos. Antes que os filhos declarassem qualquer culpa ou pecado, Jó falava assim, meus filhos têm uma direção, meus filhos têm um propósito, e eu os santifico porque conheço e sei o rumo e o propósito que eu estou tirando para eles. Olha que interessante a responsabilidade de um pai e o compromisso de um pai na caminhada de um propósito. No encontro de um propósito. Mas talvez você diz, essa referência eu não tenho, por exemplo. Aí faz assim, ó, somos dois. Eu não tive um começo de propósito. Começo não. Não tive um bom começo, porque o começo foi ruim. Graças a Deus, no meio do caminho, as coisas foram se ajeitando. Então é interessante que é por isso que Deus levanta na nossa geração algumas referências. Deus sabe que você talvez tenha tido experiências ruins com o pai. Gente, seu pai é amado. O meu pai também é amado. Mas o fato dele ser amado não pode tornar a minha mente ilógica. O que é uma mente ilógica? É não entender o caminho que eu trilhei. Porque se eu não percebo esse caminho, pode ser que eu faça a minha geração seguinte trilhar também. Então tem que entender o ponto de lógica. Meu pai foi uma bênção na minha vida, sabe? Maravilhoso, um homem de honra. Mas porque a história mudou. Amém? Porque a história mudou. E hoje eu estou nos caminhos do Senhor. Aliás, não é de hoje, né? Mas eu hoje estou nos caminhos do Senhor porque o Senhor me deu mais referências. Você fala assim, pastor, eu não tive referência como paterna no começo do meu propósito. Eu também não. Meu pai não me levou para a igreja para seguir os caminhos do Senhor. Não me levou. O seu te levou? O meu não me levou. Mas isso não é um motivo para a perda do propósito total. Porque Deus sabe disso. E Ele sabe que muitos não têm o início de propósito porque não tiveram referência paterna. E é por isso, abre em 2 Timóteo, e é por isso que o Senhor levanta a paternidade. Ele levanta a paternidade para direção e propósito. Amém? O Senhor levanta a paternidade para direção e propósito. 2 Timóteo capítulo 1, verso 1. Essa palavra ela vai significar muito para você em nome de Jesus. Você vai ter resposta de anos. Amém? Se você andava meio assim, sem saber o propósito, você vai encontrar. 2 Timóteo capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Verso 2. A Timóteo, filho muito amado. Diz assim, filho, não, mais forte, filho muito amado. Graça e misericórdia e paz provenientes de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui é uma saudação inicial da carta de Timóteo, 2 Timóteo. Paulo faz essa declaração chamando Timóteo de filho. Porque Paulo havia sido assignado, ou seja, havia recebido essa direção para cumprir sobre Timóteo paternidade espiritual. Paternidade e ensino espiritual. Pastor, mas como é que funciona isso? Muitas das nossas referências que não foram alcançadas na infância, por falta de referência ou por referências distorcidas, às vezes é necessário que apareça um Paulo na nossa vida e esse Paulo nos ensine sobre referência, porque às vezes a nossa referência foi distorcida. Quem nunca aqui se embasou num tio? Quem nunca se espelhou num primo, num parente, em alguém que fosse uma referência boa? Que disse assim, olha, essa aqui serve como referência. Eu gosto de andar como ele anda, eu gosto de pensar como ele pensa, eu gosto de fazer como ele faz. E existe essa paternidade, querido, que é uma paternidade que Deus levantou sobre a terra, de gerar referência daquilo que nós não aprendemos com os pais, mas que o Senhor gera através de outros pais que estão espalhados sobre a face da terra. Aqueles que ensinam e discipulam, e te colocam no primeiro caminho, quando você não tinha caminho nenhum. Amém? Diz assim, quem não teve paternidade, encontra do Senhor paternidade. Porque o Senhor sempre envia paternidade terrena.
Pastor, mas o Senhor não é um pai. Ele é um pai celestial, mas existe paternidade terrena, aquele que te pega pela sua mão, que tem contato direto, que conhece seus defeitos, que fala com você, que ministra sobre a sua vida. E isso está o quê? Te levando para um propósito. Toda pessoa que não teve paternidade, preste muita atenção, não teve paternidade desde criança e também não aceita paternidade depois de adulto, tende a não se encontrar no propósito. É por isso que existem muitas pessoas sem rumo, porque não pararam para escutar alguém que cumprisse paternidade sobre a vida, que ensinasse caminhos sobre a vida. Então há um caminho de loucura. Como assim, pastor? Olha que interessante, que Jesus, para cumprir um propósito, esteve com o Pai, foi um com o Pai, caminhou com o Pai, entendeu o plano do Pai, desceu na terra para fazer os planos que o Pai havia enviado. E ele cumpriu o seu propósito na terra. Agora nós, para cumprir o nosso propósito, se não tivermos tido paternidade, nós responsabilizamos, às vezes, muitas pessoas, mas não compreendemos que é necessário adotar alguém para nos ensinar a paternidade. Receber paternidade. É por isso que o Senhor deixou o quê? Homens e mulheres que nos ensinassem a trilhar por um propósito. Toda pessoa que não escuta ninguém, dificilmente encontra propósito, porque não recebe ensino de ninguém. Um pai te pega pela mão, ele te ensina. Quais são os pais aqui? Eu sou pai. Os pais aqui. Quantas vezes você já corrigiu o seu filho? Se você conseguiu contar, seu filho é quase um anjo. Eu nem lembro quantas vezes, mas são inúmeras. E você corrigiu porque você odiava ou porque você amava? Você amava. Então um pai ensina e corrige. Ensinar e corrigir é um aspecto paternal, é do pai. Vem do pai, para que o filho estivesse sempre o quê? Pronto para cumprir o seu propósito, viver a sua jornada, caminhar na sua direção. Agora, quando falta isso, ele cresce sem isso. E ele crescendo sem esse atributo, normalmente ele vai ficar assim: para que eu vim nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? Será que é só sofrer? É só dor? Será que é só isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos de paz. Continuamente paz. Amém? É por isso que o Senhor Jesus veio e ensinou 12 discípulos. Que ele foi como o quê? Um grande pai para eles. Foi ensinando, foi ministrando. Paulo não hesitou em dizer: Timóteo é um filho. Por que Paulo dizia que Timóteo era um filho? Porque Timóteo era o seu aprendiz. Diz assim: Timóteo era o seu aprendiz. Aprendiz de quê? O que Paulo ensinasse, Timóteo aprendia e replicava. O que Paulo falasse, Timóteo aprendia e replicava. Quando Timóteo não estava muito convicto, Paulo chegava como um pai e dizia: ei, Timóteo, se levanta, desperta o dom que há dentro de ti, Timóteo. Se levanta, porque ele sabia do potencial de Timóteo e o reconhecia como um filho, mas Timóteo também o reconhecia como um pai. Querer paternidade é assimilar ao desejo de ser filho, para encontrar um propósito. Se você não escutar ninguém na jornada, você vai ser uma pessoa sem propósito. E se você encontrar uma pessoa ruim e má para te ensinar propósitos, os propósitos serão ruins e mal. É por isso que o Senhor indica: não busquei conselho com os ímpios, porque o conselho será ruim, será mal, e ele vai trazer destruição. Então a paternidade é exatamente para quê? Para aconselhar você num caminho bom e replicar aquilo que a pessoa está vivendo, fazendo sobre a sua vida. Agora, se você não assimila isso, provavelmente você está buscando borboletas, até hoje sem saber para que caminho você vai. Porque você não tem ninguém para te direcionar. Você não pegou na mão de ninguém ainda. Não segurou nas mãos de ninguém. Não quis aprender de ninguém, não quis caminhar com ninguém. Aí você fala assim: mas para onde que eu vou? Deixa alguém te indicar, alguém que te ame, que saiba das coisas do Senhor, te indicar, porque isso é paternidade. Eu não tive, eu precisei encontrar uma referência para caminhar todos os dias. Eu não tive, eu tive pai, foi bênção, mas eu não tive a referência que eu precisava no Senhor, amém? Mas o Senhor não me deixou órfão, amém? O Senhor não deixa ninguém órfão, o Senhor não deixa ninguém órfão, Ele está sempre levantando pessoas para assimilar,
para que você possa assimilar. Agora isso vem porque os planos de Deus sempre vai precisar o quê? De treinamento, de preparo. É por isso que ele preparou os discípulos. É por isso que a jornada de alguém que está no seu propósito, ele tem que ser direcionado como flecha. Ele tem que assimilar, ele tem que entender que ele vai ter que ir por missões, que ele vai ter que aprender direções. Ele tem que aprender isso, ele precisa aprender. Todo filho precisa aprender isso. Se ele não aprende, até ele encontrar o que ele não aprendeu, ele está vacilando entre uma coisa e outra. Quem aqui já viu gente procrastinadora? Quem aqui já viu que procrastina tudo? Sabe o que é isso? Vacilar entre uma coisa e outra. Ou seja, começo isso, não tá bom, deixa, daqui a pouco vou fazer outra coisa. E vou fazer outra coisa, e vou fazer outra coisa, e vou fazer outra coisa. E por último fala assim, eu tenho TDAH. Eu não consigo começar nada e parar nada e fazer nada. Deixa eu te dizer uma coisa. Quer melhorar isso? Entre no propósito. Entre com um propósito. Ouça alguém do começo ao fim. E você vai ver que você vai chegar em direções que o Senhor determinou sobre a sua vida. Como Timóteo poderia saber que seria um servo do Senhor se não fosse pelo seu pai, Paulo, ensinando cotidianamente a vida dele, sobre a vida dele. Como que ele iria saber? Como que os discípulos iriam saber o seu propósito se não tivesse Jesus ensinando corriqueiramente, direcionando, repreendendo, corrigindo, muitas vezes para dizer assim, esse é o caminho. Não, vamos por aqui. Assim, não vá por aí, é por aqui. Porque um pai direciona, amém? Então é muito fácil entender que eles tiveram um propósito, porque é muito fácil compreender que eles tiveram pai. Se você anda sem pai, provavelmente você anda sem propósito. Com todo respeito, irmão. E você precisa encontrar direção. Você precisa encontrar propósito, senão você vai ficar andando entre um caminho e outro, e não está em caminho nenhum. Não chega a lugar que você... Uma pessoa sem propósito é uma pessoa, querido, cansada da vida. Tudo que ela faz, por que você está fazendo? Qualquer coisa. Uma pessoa sem propósito, ela tem dificuldade de se levantar da cama para executar o que Deus pensa que ela pode executar, o que Deus pensa sobre ela. Como é que você vai executar? Uma pergunta. O que Deus tem sobre a sua vida se você não tiver paternidade? Ah, mas Deus é pai. Tudo bem. Tudo bem, mas quem que ele usa para ser paternidade na terra? Quem é a sua referência de paternidade terrena? É uma pergunta. Ah, não tenho? Busque. E busque rápido. Porque se você não encontra paternidade terrena, você já começa perdendo direção de propósito. Jesus, antes da missão, ele e o Pai estavam juntos. Caminhava, aprendia, era direcionado. Ele e o Pai eram um. Você é um com quem? Para cumprir o seu propósito. Ou você pensa que o seu propósito, ele nasce só de você e ele termina só com você. O propósito vem de direcionamento de Pai. Jesus veio cumprir o quê? Um propósito. E ele veio porque o seu pai o enviou. E ele cumpriu ou não cumpriu o propósito? Depois que ele terminou o propósito, ele voltou para o pai. Deixa eu te dizer uma coisa. Quer começar bem o propósito? Comece definindo a paternidade da sua vida. Defina isso rápido. Porque assim você vai ter uma direção para caminhar. Mas não defina avô. Defina pai. Ah, pastor, você vai ter que explicar isso aqui. Vou mesmo. Avô. Os avós, normalmente, é os mesmos que foram pais, mas quando chega na fase dos netos, eles esqueceram de como eram como pais. E eles se tornam os famosos avós. Avós corrigem o filho? Muito pouco. Há um ditado que diz que o pai educa e o avô... Hã? Aí todo mundo já sabe. O pai educa e o avô estraga. Por quê? Porque o avô tem diferença na hora de formar o filho, o neto. Quando ele vai formar o filho, ele pensa qual vai ser o futuro, ele corrige, ele transmite as partes difíceis, ele transmite as partes boas,
porque ele é pai. Quando ele se torna avô, ele fala, isso é problema meu não, isso é problema do pai, eu só vou dar a parte boa. Entregando a parte boa, há uma má formação no filho. A menos que ele caminhe ao lado de um pai, e que a questão com o avô seja por um momento, e já ele volta para os trilhos do pai. Amém? É por isso que o Senhor não tem netos, apenas filhos. Jesus não tem netos, Jesus tem apenas filhos. Eu sou filho, mas o meu filho não é neto dele, é filho também. Porque Deus não forma netos, apenas filhos, filhos do Senhor. Diz assim, o Senhor, não, mais forte, o Senhor não tem netos, apenas filhos. Amém ou não amém? Agora é tão interessante que talvez você não tenha essa referência. Paulo sempre estava em paternidade. Gálatas 4,19 diz, meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa. E isso até que Cristo seja formado em vós. Todos que Paulo replicava e ensinava, ele tratava como filhos. Diz assim, todos... Vocês estão meio mole. É falta de janta. Daqui a pouco acaba. Assim, todos que Paulo ensinava, ele tratava como filhos. Porque ele liberava direção e propósito. Quem ensina as pessoas a serem filhos, normalmente está dando direção e propósito. Então diz assim, propósito não nasce à toa, é plantado e implantado. Amém? Então qual é a primeira coisa que impede você de estar num propósito? Diz assim, falta de paternidade. Obrigado, pastor. O que é que te impede de estar no propósito? A primeira coisa é falta de... Ô, gente, eu queria ser mais vibrante hoje. Ô, irmão, traz um prato de feijão aí. Vamos embora distribuir um feijão. Feijão dá força. Feijão preto ainda é melhor. Na minha opinião, né? Fala assim. Eu já até esqueci o que eu ia falar. Ai, glória a Deus. Enfim, segue para o tópico 2. Então, propósito, querido, é para pessoas que assimilam paternidade. Se você está sem propósito, provavelmente você está sem referência paternal. Não adianta você querer propósito se você não respeitar alguém como pai. Se você não tratar alguém como sua referência. Mesmo com imperfeição, mesmo seja como for. Você precisa tratar alguém como pai. Amém? Propósito nasce disso. Então a primeira coisa acerca do propósito é encontrar paternidade. A segunda coisa que faz nos encontrar com propósito chama-se experiências que gera propósito. Qual a outra maneira de encaminhar na direção do propósito? Porque se você está perdido, não sabe para onde vai, tem que encontrar uma maneira. Se você não assimilou paternidade, as coisas ficou difíceis, qual a segunda maneira? Diz assim, experiências que gera propósito. Algumas experiências da nossa vida nos empurram para o propósito. Direto e reto. Agora, essas experiências são apenas boas? Rapaz, a maioria delas são ruins. As experiências difíceis também nos empurram para o propósito. Agora, o que acontece com a nossa geração? Nós refutamos experiências difíceis. Nós não gostamos de experiências difíceis. Muitas experiências me conduziram ao propósito que eu estou hoje. Um quase divórcio. Aquilo foi quase um salavanco. Aquilo não foi uma experiência, aquilo foi um empurrão para consertar a vida. A vida estava destruída. As coisas estavam ruins. A experiência foi uma das mais difíceis da minha vida. Eu vi que o meu casamento ia acabar. Se eu não visse, eu tinha escutado que ele ia acabar. Mesmo que eu não visse. Enfim, as coisas estavam muito ruins naquela época. Agora, um quase divórcio, ter comprometido tanto a família, por falta de aprender do Senhor, não conhecer, não entender direito o Senhor,
me levou a uma experiência ruim. Essa experiência foi a pior experiência da minha vida, porque eu achei que eu perderia a pessoa que eu amo, achei que eu perderia a família. Agora, com tudo isso, me encaminhou para um propósito, porque o Senhor é especialista em gerar experiências que nos conduza para o propósito. Então, na paternidade, diz assim, na paternidade... Oi, meu pai amado, hoje eu... Me ajuda aí, pastor. Na paternidade, só você. Mas na paternidade, eu encontro sabedoria e me previne das experiências. Com paternidade, me livra de experiências. Preste muita atenção, você que não gosta de assimilar paternidade. O pai fala assim, cuidado, menino, tem um buraco ali na frente. Pega você pela mão, te faz uma volta, te livra daquele buraco. Porque o pai sabe a condição do buraco e o perigo do buraco. O menino, pelo contrário, ele chega na beira do buraco e fica... né? Brincando com o buraco, daqui a pouco caiu lá dentro. Mas o pai te conduz para te livrar da experiência. Diz assim, o pai conduz para livrar da experiência ruim. Porque experiências ruins também nos empurram para o propósito. Eu vivi uma dificuldade, uma aflição muito grande, e através disso, eu, graças a Deus, falei assim, eu nunca mais quero saber dessa vida. O Senhor ministrou meu coração, peguei nos caminhos do Senhor, e graças a Deus, até o dia de hoje, amém? É para glorificar ao Senhor, porque é uma experiência ruim que me empurrou para o propósito. Mas por quê? Me pergunta assim, fala, por quê, pastor? Porque faltou paternidade para a área que eu precisava. Amém? Agora, é tão interessante que é um verdadeiro empurrão. A vida nos dá empurrões. E essas experiências. Jesus, pastor, tá bom. João capítulo 2, verso 3, diz bem assim. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. Verso 4. Jesus lhe disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse não é chegada a minha hora, estava falando de quê? Diz assim, de propósito. Não é chegada a minha hora. Qual hora? A de morrer e ressuscitar. Ele falou, não é chegada a minha hora. A mãe dele falou assim, ó, Jesus, não tem mais vinho. Ele falou assim, o que eu tenho com isso? Não é chegado o meu tempo. Não está na hora. A mãe de Jesus fala assim, beleza. Verso 5. Sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que ele vos despedir, fazei. Ela falou assim, aquele pedido aqui para frente, faça. Ela empurrou Jesus para fazer o milagre. O primeiro milagre de Jesus não foi Jesus querendo fazer, não. A mãe dele disse assim, olha, acabou, eu sei do seu poder, eu sei do seu potencial, mas vai lá um empurrãozinho. Jesus, ei, resolve o problema. Resolve. Jesus vai e opera o quê? Água em vinho, ele transforma a água em vinho, opera o primeiro sinal ali nas bodas de Caná da Galileia. É tão interessante, irmão, isso, porque Jesus falou que não era chegado o tempo, mas para a mãe, o que é que ela disse? Vamos fazer um milagre. Ela aceitou o não dele? De jeito nenhum. Ele tratou ela como o quê? Como aquela que estava o quê? Indo contra o seu propósito. Só que ela estava dizendo, não, chegou a hora. Foi um empurrão que ela deu. Preste muita atenção, querido. Essa experiência é uma experiência boa. Jesus foi empurrado para o seu propósito. Mas quantas são as experiências ruins? Quantas são as experiências difíceis? Então as experiências nos empurram para o nosso propósito. Agora essas experiências, boas ou má, elas acontecem na vida, sim ou não? Tem gente que fala assim, não, eu, graças a Deus, eu não pensava, pastor, que eu ia trilhar os caminhos do Senhor, mas de repente eu fui na igreja, encontrei uma menina bonita, aí me apaixonei por ela, comecei a ouvir a palavra, e de ouvir a palavra, nós dois começamos a nos ver, orar por isso, e daqui a pouco nos casamos, e eu trilhei na caminhada com o Senhor. Olha que coisa linda, parece uma história de princesa e de príncipe, né? Mas é sempre assim? Não. Não é sempre assim. Normalmente as coisas se tornam muito difíceis. Normalmente as experiências são difíceis para alguém estar diante do Senhor. E muitas vezes, a pior ainda, é que as pessoas podem estar evitando experiências a fim de
se livrar das dores. Como assim, pastor? Hoje a nossa geração não gosta de sofrer. E não há nenhuma outra que goste de sofrer. Porém, é necessário interpretar o motivo do sofrimento. Diz assim comigo, motivo do sofrimento. Sofrimento tem motivo, irmão. Ele tem um porquê. Deus não perdeu o controle, Ele é pai. Ele tenta na paternidade, não escuta. Ele tenta através de si. A experiência é o quê? Muitas vezes passa por experiências boas, mas também passa por experiências difíceis. E passa por dores que são muito difíceis. Olha que interessante que é melhor sofrer dentro do propósito de Deus do que sofrer sem propósito. E tem gente que está escolhendo sofrer e ainda sofrer sem propósito. Se você tiver que sofrer, sofra dentro do propósito de Deus, porque Ele vai te levar a um lugar melhor, amém? Ele vai te levar a um lugar melhor. A vida não é a prova de dores, mas muitas pessoas não creem que dentro do sofrimento há um mapa indicando o propósito. A maioria das pessoas acreditam que sofrimento não tem indicativa de propósito. Pelo contrário, elas antes, se puderem, elas o quê? Renunciariam ao sofrimento total. Se você falar assim, ela fica... Normalmente, quando a pessoa entra no estado de sofrimento, o que ela fica? Como que ela fica? Meu Deus do céu, me livra, Senhor. Me poupa, me tira disso. Jesus falou, quando Pedro falou para Jesus, Senhor, Deus vai te livrar. Quê? Livrar de sofrer? Livrar de eu ir para a cruz e morrer? Você está repreendido, Satanás. Quem conseguiria repreender Satanás por estar vivendo um propósito? Jesus estava ou não estava diante de um propósito? O grande propósito da sua vida foi tentado quando disseram para ele renunciar às experiências ruins que ele viveria. A maioria de nós estamos pegando as experiências ruins para culpar a Deus, ao invés de aprender e chegar ao propósito que Deus quer sobre a nossa vida. O que Deus quer para a sua vida? Jesus não renunciou à sua experiência difícil. Pelo contrário, quando tentaram tirar da cabeça dele de passar isso, ele repreendeu Satanás na hora. Porque ele sabia que se ele evitasse a crucificação, ele tiraria de todos nós a oportunidade da salvação. Se tirasse a crucificação de Jesus, tiraria a oportunidade de salvação, meu irmão. Muitas vezes, a parte difícil da nossa vida, a parte terrível da nossa vida, é apontamento para propósito. Muitas vezes, eu costumo dizer assim que não dou crédito para o inimigo. Então, tudo que é difícil que passa na minha vida, aprendi, por anos de experiência, eu vivi de outra forma. Mas aprendi claramente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. E todas as coisas são todas mesmo. As boas e as ruins. As difíceis e as fáceis. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas têm apontamento de propósito. Todas as coisas indicam qual direção chegar. Olha que interessante que Pedro atropela com a sua humanidade o propósito e Jesus repreende ele na hora. Pedro foi ruim? Não, Pedro foi um cara sensato. Falou, não, meu mestre precisa passar por isso. Não, Jesus, o senhor ir para a cruz. Só a gente evitar isso aí, vai estar tudo certo. Jesus falou, não, Pedro. Porque você está olhando com olhos de humanidade, não com olhos espirituais. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Identificar propósito não é apenas com carne, mas é com espiritualidade. É aprendendo sobre a parte espiritual. Preste muita atenção que há etapas que o Senhor utiliza a paternidade, a etapa que as experiências vão nos formando, as experiências difíceis, elas também precisam ser compreendidas, interpretadas e lidas. Porque muitas vezes essas experiências é um apontamento de propósito, é Jesus mudando as direções, dando rotas diferentes, fazendo as coisas de forma diferente, mudando histórias, mudando cenários. Normalmente as experiências se distinguem, porque essas experiências elas são o quê? Apropriadas, uma para cada um. Elas são apropriadas, as suas experiências elas são apropriadas a você. É por isso que o Senhor não nos dá mais do que podemos suportar, porque a experiência dele é apropriada para você. Diz assim, a experiência boa,
ou ruim da minha vida é apropriada para mim. Você nunca entendeu isso, né? Muitas vezes nós não entendemos isso. Porque nós acreditamos que não há propósito naquilo que Deus faz. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você entende que há propósito nas experiências ruins, sua vida muda. Porque não é o final, é o começo. A experiência ruim não se torna final. A experiência ruim se torna uma oportunidade de começo. Quantas coisas ruins que nos aconteceu. Passaram-se os dias. E você disse assim, uau. Eu pensei que era o meu fim, mas era um começo. Era uma direção nova, eu nunca amadureci tanto, nunca aprendi tanto. Nunca pude viver coisas diferentes, tanto quanto nesse tempo. As experiências nos direcionam para o propósito. Pedro, quando atropela Jesus com seu lado humano, sensato, Jesus repreende dizendo, apartai de mim, Satanás. Ele diz para Pedro, o que está operando na sua vida, Pedro, nesse momento, não é você, é o inimigo. Você deu lugar à carne, Pedro. Por isso você está falando assim, por não conhecer onde Deus quer me levar. Você já pensou se toda vez que algo ruim acontecesse conosco, e viesse alguém tentando te livrar daquilo que é ruim, não, isso tudo vai mudar. E você falasse assim, peraí. Não afirme que isso vai mudar, sem saber o propósito que Deus tem sobre isso que eu estou vivendo. Não afirme que Deus vai mudar a causa, sem saber e conhecer o propósito que Ele tem para a sua vida ou para a minha vida. Nós não podemos afirmar isso. Ah, mas é uma causa muito ruim e eu queria que fosse assim. Pedro também queria e o Senhor repreendeu. Como Satanás. Há planos de Deus que o Senhor não pode transferir a outra pessoa. Existem planos que Deus nos entrega a nós e apenas nós. Com dores, desafios e dificuldades. Ah, pastor, isso é muito difícil. Mas o propósito ele pode se mover na direção do sofrimento muitas vezes. Olha que interessante que isso já deveria ser um calendário para nós. Quando você olha para José, você percebe traição, cisterna, cadeia, uma doida, né? Tudo no meio do caminho de José. Tudo empurrando para o propósito. Imagina você ter uma perturbada, querendo te tacar na cadeia, querendo te matar, querendo te assediar. Você fala assim, meu Deus, isso é coisa do demônio. Realmente. Mas que empurrava para o propósito. Diz assim, coisas difíceis pode nos empurrar para o propósito. Como você assimilou tudo de difícil que aconteceu na sua vida? Apenas provação ou direção? Como nós assimilamos isso? E Jacó, que saiu da sua casa como um enganador e voltou como honesto, mas sofreu. Sai como enganador, mas quando volta como honesto, porque no caminho Deus tratou com Jacó. Sai com o nome de Jacó e volta como Israel, porque no caminho Deus puliu Jacó. Puliu. Até ficar bonito. Para voltar. Gênesis 32, 28 diz assim, então um homem orientou, não te chamará mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Querido, o propósito muitas vezes é apontado por experiências. Não evite, não prive de um momento difícil.
Não se prive, porque você não sabe onde Deus quer te levar. A única maneira de José ter sido governador é se ele passasse pelos caminhos que ele passou. Então aquilo nunca foi maldição, mas foi propósito. O que José passou nunca foi maldição, mas foi propósito. Quando você entende isso para a sua vida, você entende apontamento de propósito, onde Deus quer me levar. O que Deus quer fazer com a minha vida. O que Ele quer fazer de mim. Cisterna, escravidão, cadeia, posição de governo. Normalmente se falava, não, vamos estudar, formar, ter influência e depois governo. Eu falou, pois não. Com José vai ser cisterna, escravidão, cadeia e depois governo. Será que as experiências que você tem atravessado não é a tentativa de Deus de empurrar você para um propósito? Porque se faltou paternidade, certamente não faltou experiências. E as experiências te demonstram um sinal e indicativo de onde nós devemos chegar. A última coisa que eu quero te falar é que propósito exige visão espiritual. Se você entende que paternidade aponta para propósito, experiências apontam para propósito, você precisa entender que visão espiritual te encaminha para o propósito. Em Mateus 16, o verso 23, virando-se Jesus, repreendeu Pedro. Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada, diz assim, cilada. O que é cilada, gente? Não é salada não, você está com fome, mas não é salada, não, é cilada. O que é cilada? Armadilha. O que é a cilada? Pensa nisso, armadilha. Tu és para mim uma armadilha, uma cilada. Pois tua atitude, agora presta atenção nesse final. Pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Estava dizendo, isso não veio do Senhor. Isso vem de uma atitude da sua carne. Isso vem de uma atitude carnal e não espiritual, Pedro. Agora, sua atitude carnal repercute sobre a minha vida como uma armadilha. Então, todo propósito precisa de visão espiritual para ele. Porque se você vê com carne, meu irmão, você vai entrar no poço da murmuração. Tem visão espiritual, então tem propósito. Como que você enxerga aquilo que é espiritual? Através do Espírito. Através do Espírito. Não tem como viver enxergando o que é espiritual sendo carnal. Mas é preciso ser espiritual. E o Senhor Jesus fala para Pedro, olha, isso não reflete a Deus, ou seja, isso não vem como uma direção de Deus. Isso não é uma direção do Senhor, isso é uma direção humana, Pedro. É só vontade, não é o que o Senhor tem para mim. Através de apontar propósito, eu queria te fazer a pergunta: suas vontades podem ser ou não para a sua vida um canal impedidor do seu propósito? Porque muitas vezes, na ânsia de fazermos o que queremos, deixamos de fazer o que devemos. Muitas vezes, na ânsia de fazer o que nós queremos, nós deixamos de fazer o que devemos. Pedro queria muito que Jesus se livrasse da cruz, mas ele devia muito estar conectado com o que Cristo ensinou, com o que Cristo transmitia todos os dias. É tão interessante, irmãos, que se você não tiver uma visão espiritual, porque o propósito exige visão espiritual, se você fazer com as suas mãos, você não entende nada do que Deus está fazendo com você, dia nenhum. É por isso que tem muita gente frustrada, decepcionada com Deus, irada com Deus, chuta o balde, faz tudo, porque não tem visão espiritual. Para ele, tudo ele pode resolver na força do próprio braço, carnalmente, sem compreender o que é espiritual.
Diz assim: eu encontro propósito ao feijão. Eu encontro propósito quando me encontro com a espiritualidade. Fora da espiritualidade não há propósito, viu, irmão? Então diz assim: paternidade. Não, agora vamos falar todos juntos, não é só meia dúzia não. Fala assim: paternidade, experiências e visão espiritual me direcionam para o propósito. Quem aqui está aprendendo sobre o propósito hoje diz amém. A última coisa que eu quero te dizer, eu te peço para você colocar de pé. O verso 24 desse mesmo texto diz assim: então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Deus tem uma jornada para a sua vida no endereço certo e de forma certa. Deus, ele não tem uma jornada para a sua vida que ele errou a direção ou trocou os pinos na hora de te dar uma direção. Ai, pastor, mas as minhas experiências foram difíceis. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Deus pôde confiar essa experiência apenas em você, porque você consegue suportar. Ele não podia confiar essa experiência a nenhuma outra pessoa. É por isso que ele entregou a você essa experiência. Talvez se ele tivesse me dado a sua experiência, eu não teria suportado. Como talvez se ele tivesse te dado a minha experiência, você talvez não teria suportado. Deus, ele não errou. E algumas coisas da vida, do plano de Deus, ele confia apenas a alguns. Não quer dizer que você foi menos privilegiado ou favorecido, mas quer dizer que Deus conta muito mais com você e pode suportar experiências de níveis que eu não poderia compreender sequer, do que apenas eu. Experiências que só você teve, só você passou, só você atravessou. Talvez se colocasse metade da sua experiência sobre a minha vida, eu não aguentaria, eu não suportaria. Mas Deus nunca errou no cálculo, ele entregou a experiência certa para a pessoa certa, amém? Diz assim comigo: Deus entregou a experiência certa para a pessoa certa. Sabe por que eu sei que você é a pessoa certa? Porque você não morreu. Você está vivinda, Silvio. Deus não erra. Agora preste muita atenção. Deus quer te colocar no propósito dele, amém? Ele quer te colocar no propósito dele. Não há propósito sem você enxergar com visão espiritual. Se você não entra na visão espiritual, o Senhor Jesus falou para Pedro: Pedro, você está olhando como olham os homens. Todo mundo vai olhar, Pedro, e vai dizer a mesma coisa que você. Mas eu não gostaria, Pedro, que você olhasse assim. Eu queria que você olhasse como Deus olha. Como que Deus olha para a sua vida? Talvez ele conta com você para uma jornada, para uma etapa, para um momento, para uma direção. Talvez Deus está contando contigo e ele quer te usar. Sabe, ele te entregou coisas que ele não podia entregar a mais ninguém, porque ele não confiava que suportaria, ele só confiou em você. E ele entrega só para você, para que você tivesse um caminho e um propósito, um futuro, para que você tivesse uma vida, tivesse uma direção e cumprisse os seus planos. Ele confiou isso a você. Sabe, meu amado, minha amada, o Senhor confia a cada um de nós experiências, querido. Às vezes não são as melhores possíveis, mas são as piores possíveis. Mas nós conseguimos suportar, porque ele nos dá a justa medida. Agora entenda uma coisa: ele confia mais em você. Se você mede que as suas experiências são grandes, é porque ele confia mais em você e segue investindo para que você entre no propósito dele. Ai, pastor, mas eu sigo tendo experiência, é para que você entre no propósito dele. E uma vez que você entra no propósito dele, querido, você vai entender a equação por completo, porque você tem visão espiritual, você vai entender onde Deus quer te usar, o que Deus quer fazer através da sua vida, qual é o plano de Deus. Você vai resumir a sua vida, irmão. Em algum momento você vai reconhecer isso, que a nossa vida é como um vapor de fumaça, e por um momento está e por outro já não está mais. Em algum momento nós vamos reconhecer isso. E nós vamos descobrindo que essa vida vai passar. Ela passa muito rápido, mas a eternidade, querido, ao lado do Senhor,
ela nunca vai passar. Ela vai ser eternamente a caminhada, vai ser para sempre. Ele, você e ele. Sabe, nós com o Senhor. Então hoje eu queria que você voltasse o seu propósito para a direção correta, assimilasse a receita certa, assimilasse uma receita que o Senhor nos trouxe nessa noite, para ser conduzidos em propósito, para andarmos em propósito, para entendermos a direção do propósito, para compreendermos onde é e como é que Deus quer fazer de nós. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, você pudesse orar pelo seu propósito, e você pudesse dizer assim: Senhor, ó meu Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos dado direção. Obrigado por o Senhor ter nos dado todas as experiências, por ter liberado paternidade sobre nós. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos dado, Pai, condições de aprender, condições de vivenciar uma jornada com o Senhor. Sabe, meu amado, fala com o Senhor Jesus nessa noite. Fala para Ele. Talvez você fale assim: ó Senhor, eu sei que é um propósito, mas foi difícil para mim. Isso não tem importância, irmão. Pode falar com o Senhor. Fala para Ele se as suas experiências foram ruins, se as suas experiências foram difíceis, mas conversa com Ele. Não ande mais por aí como aquele que procura borboletas, que não sabe para onde vai, que não sabe o que está fazendo da vida, mas que você entenda o plano e o propósito de Deus, porque Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua geração, e esse propósito não vai morrer. Sabe, você é forte, é resistente, é resiliente. Deus entregou coisas preciosas sobre o seu coração. Ele entregou áreas preciosas sobre o nosso coração. Em nome de Jesus, irmão, receba o propósito do Senhor nessa noite. Assimile tudo que o Senhor quer falar e fazer ao seu coração. Tudo que Ele quer fazer com a nossa vida. Sabe, conecte com o Senhor e diga a Ele o quão grato você é, o quão grato você é a Ele. Fala: Senhor, eu sei que por mais as experiências são difíceis, eu sei que o Senhor de alguma forma me trouxe aqui nessa noite para receber do Senhor direção profética para a minha vida. Sabe, de alguma forma o Senhor trouxe todos nós nessa noite. E Ele quer te dar um propósito. Ele quer alinhar a vida dEle, a vontade dEle com a sua. E eu tenho convicção que Ele vai operar coisas grandiosas através de você, amém?